Olá, amigos do Repórter Diário. Hoje, em mais uma edição do RDTV, nós recebemos Ailton Lima, vereador de Santo André e líder de governo da bancada governista aqui de Santo André. Ailton, primeiramente, obrigado pela presença nos nossos estúdios. É um prazer recebê-lo. Obrigado, Rafael. Obrigado ao Repórter Diário, ao RDTV também. Espaço importante aí que abre-se nesse momento para que nós, parlamentares aqui da nossa cidade e da região, tenhamos aí mais um espaço onde podemos dar satisfações à população daquilo que estamos fazendo, né? Onde estamos, o que estamos fazendo, que retorno à população os nossos mandatos têm tido. Então é sempre bom um espaço como esse. Eu agradeço aqui a vocês todos aí por mais esse importante canal de comunicação com os nossos munícipes aqui na nossa cidade. Nós aqui agradecemos, Ailton. Bom, primeiramente, você foi recentemente colocado, alçado ao cargo de líder de governo na Câmara de Santo André. Aparentemente era um cargo que alguns vereadores não queriam, talvez por se tratar de um ano eleitoral. E a gente queria saber, Ailton, por que você aceitou? E houve de fato essa rejeição por parte de alguns vereadores? Não sei se você tem essa informação, até por conta do ano eleitoral, que talvez não, vai ocupar muito mais tempo dos vereadores, né, em 2012. Isso de fato aconteceu, e por que você aceitou o cargo? Para aceitar, eu acho que eu estou no PTB e estando no partido do governo, nós somos soldados aí. Mas se valorizou muito esse assunto, e a gente até entende o seguinte, não é nem só por se tratar de ano eleitoral, e eu não vejo que houve dificuldade do governo nesse sentido. Os partidos em si que compõem hoje a base, eles têm por estratégia, planejamento, dizer para a sociedade, para os seus diretórios, que o projeto em si existe de governabilidade, o projeto de reeleição do prefeito Aidan, ele pode se tratar de uma outra maneira, talvez de um comprometimento diferente para o próximo mandato, talvez seja isso. Então, alguns partidos, aqueles que estão mais próximos à base ali, acharam por bem que nesse momento seria interessante tratar de governabilidade, tá certo? E a questão de projeto de reeleição tratar no segundo momento. A partir do momento que um partido já indica ou aceita o seu componente, o seu vereador, como líder de governo ali, ele já dá indícios de que se já está amarrado uma situação para o próximo governo, para os próximos 4 anos, caso aconteça. E alguns partidos entendem que não é este o momento de dar essas demonstrações, porque alguns deles podem estar, né, a composição ela pode ser diversa, pode ser por uma questão de uma parceria numa secretaria, numa diretoria, tudo isso é um momento que antecede agora esse período, onde tudo isso é negociado, né? Então, eu entendo aí a questão desses partidos, entendo a questão de que, como planejamento estratégico, talvez não fosse o momento principal ou mais importante de estar se fazendo isso. Então, se criou aí, se valorizou um pouco mais esse assunto do que na realidade ele tem. A maioria dos vereadores lá, eu não vi rejeição nenhuma, não teria dificuldade nenhuma, mas a indicação de partido, olha, aguarda um pouco mais, deixa o partido ver primeiro a continuidade de um projeto de reeleição do governo, daí então o vereador fica desimpedido aí, mais livre a estar fazendo aí esse compromisso e a defesa ali do governo de uma forma talvez mais contundente, mas a liderança de governo basicamente, Rafael, ela passa em organizar a agenda da Câmara ali e colocar em pauta aquilo que precisa ser votado com mais urgência ou menos urgência, é administrar esse tipo de assunto. Então não é tão difícil assim. O fato de nós estarmos em um ano eleitoral, isso muda de alguma forma a atuação do líder de governo, na sua opinião? Como é que você vê o seu cargo, claro, como líder de governo, em ano eleitoral? Passa também pela questão de conversar com outros partidos, de ter a gente sabe que tem a vice-prefeita que agora está fazendo essa tarefa, tem essa tarefa na Câmara, mas você como líder de governo também está incumbido de conversar com partidos, conversar com colegas de Câmara, por exemplo? Eu acho que de ajudar. A dona Dina, a vice-prefeita, ela tem muita habilidade para isso, foi vereadora por diversos mandatos, tem assim um comando muito bom com relação a esse assunto. Acho que o prefeito acertou muito na escolha dela para fazer essa interlocução com a Câmara. Então eu vejo ela fazendo esse trabalho junto a partidos, o próprio prefeito também,
tem também o professor Euclides, que tem ajudado nessas conversas, e eu tenho também, em alguns casos, me inserido, sim, porque os partidos ali geram uma convivência com a gente, pelo menos aqueles que já estão com representação na Câmara. Então, evidentemente que a gente conversa ali com os vereadores do PSB, nós conversamos com o vereador do PSD, nós conversamos com vereadores do PSDB, que tem aí candidatura própria, mas ainda há, por parte do governo aí, intenção de caminhar junto. Isso, o próprio prefeito tem dito isso o tempo inteiro. Achamos que é um parceiro importante e nenhuma janela pode ser fechada. O próprio PV, então o fato dessa boa convivência minha com os vereadores, isso evidentemente que a gente vai trazendo aí alguns pedidos, né, algumas conversas no sentido, olha, vamos caminhar juntos, vamos continuar caminhando juntos. Então acho que isso a gente termina somando, ajudando. Não sou aí um negociador oficial do governo para estar fazendo esse papel, né? Tem já os seus atores principais aí. Mas a gente se pode ajudar, a gente termina contribuindo um pouco aí, no sentido de trazer um pouco mais, dirimir algumas dúvidas, talvez aparar algumas arestas, caso elas existam. Então, pela confiança que existe já na relação minha com os vereadores, isso termina acontecendo também. Ailton, você tem um papel de destaque no governo, claro, agora na atuação na Câmara como líder de governo. A gente falava aqui de alianças agora há pouco. Você acha que a gente já está em março, praticamente quase na metade de março? Na sua opinião, o arco de alianças governistas já era para estar com alguns partidos fechados? Como é que está essa situação dentro do governo? Até por você fazer parte do governo, de ter esse trâmite dentro da Câmara. Por exemplo, se fala do PPS, se fala do PV agora, como é que está essa situação das alianças governistas? Olha, esse período, Rafael, ele independe às vezes do governo, né? Para o governo seria mais cômodo que já tivesse tudo pronto, claro, né? Alguns governos aí já andaram um pouco mais, em outras cidades a gente vê um quadro já um pouco mais definido. Mas não depende apenas do governo aqui local, depende dos partidos, tem muita coisa sendo discutida. A própria entrada de um candidato a prefeito lá em São Paulo muda o cenário e o desenho aqui na nossa região. Você vê quantas nuances que isso tem. Acredito que o governo está no time certo, porque não depende apenas dele, tá? E acho que nos próximos 15 dias, 20 dias aí, esse cenário se define. É um momento e um ambiente de conversa integral, o tempo inteiro. A gente conversa de manhã, de tarde e à noite, né, com relação a isso aí. Daqui a pouquinho isso está definido também, mas eu acho que está andando bem. O governo está bem direcionado naqueles parceiros que ele entende ser principais atores aí no projeto de reeleição. Ailton, você é do PTB, a base, a principal alicerce do governo na Câmara, o principal partido que norteia o passo municipal. E se comenta muito que o espaço de vice-prefeito, hoje ocupado pela Dina Zexer, seria um instrumento para chamar alguns partidos, por exemplo, PSDB, PSB. Como é que você vê essa situação? Você acha, por exemplo, que o governo deveria abrir espaço para outro partido ou que há essa possibilidade real de se continuar com a chapa pura? Olha, a gente tem que tratar com muito respeito aí essa questão da vice, porque aqui na última eleição a Dina teve um papel preponderante aí na eleição do Aidan. A gente sabe dos votos que a dona Dina tem aqui na região central, né? Muito importante, uma pessoa de muita credibilidade. Então é um assunto a ser discutido com muito respeito aí, principalmente por ela. Mas a gente entende que não se pode fechar janela nenhuma, acho que nem ela tem pensado dessa forma, há outras maneiras de se contemplar e são, pelo que eu entendo até agora, até o momento, são janelas ainda que estão sendo deixadas aí para que se aconteça conversas. Está cedo ainda para se definir se chapa pura ou não, mas essas portas, essas janelas têm que continuar abertas. Acho que a própria vice-prefeita concorda com essa conversa, nós não percebemos da parte dela nenhuma imposição. Entende-se que o governo está indo bem, tem que se fazer aí um projeto de reeleição e dentro desse projeto de reeleição talvez tenha que se abrir mão aí ou de vaidades ou de vontades, mas para se fazer aquilo que seja melhor para a cidade, entendendo que é um governo que está trazendo avanços aí para a nossa cidade. Então vamos falar um pouquinho do trabalho na Câmara. Que projetos que a gente tem, que projetos que o governo pretende enviar à Câmara em 2012? Projetos que têm um destaque para a cidade. O que está sendo planejado em 2012 pelo governo? Bom, nós tivemos, Rafael, e o munícipe em geral, no ano passado, um dos projetos mais importantes que a Câmara, que tramitou na Câmara e que nós aprovamos ali, foi o novo plano diretor. Nós havíamos estado aí numa situação, acho que de paralisação,
desse assunto durante muitos anos. O governo trouxe um plano inovador aí, gabarita a cidade, gabarita algumas regiões aí, e agora nós temos para complementar esse plano diretor a LUOPS. Eu vejo que para esse semestre aí seja o assunto principal, pelo menos por enquanto. A LUOPS, Isso. 2012. Legal. Bom, pessoal, nós recebemos aqui nos nossos estúdios, no RDTV, hoje, Ailton Lima, vereador e líder de governo do PTB do governo, claro. Ailton, obrigado pela presença, é muito legal você ter vindo aqui participar do nosso programa e sinta-se à vontade para voltar. Tá bom. Eu agradeço a você, Rafael Nunes, eu agradeço ao grupo do Repórter Diário, agradeço o espaço do RDTV. Volto a dizer, nos convide, que a gente vem com muita alegria, com muito prazer, pois entendemos aí que o nosso mandato ele termina sendo meio que solitário. Tem muita gente que não sabe o que o vereador faz na cidade, aquilo que ele realiza. E um espaço como esse valoriza muito mais as nossas ações, o nosso mandato. Portanto, parabéns ao grupo RDTV aqui, do qual sempre que chamado aqui virei com maior alegria, com maior prazer. Muito obrigado a todos e uma boa tarde ou uma boa noite, dependendo aí dos horários de transmissão. Um grande abraço. Obrigado. Pessoal, a gente fica por aqui e até a próxima edição do RDTV.